Bom dia a todos. Nós vamos iniciar a sessão do dia 3/6. Eu peço que todos desliguem o microfone. 3/6 de 2020, sessão da manhã, às 9 horas. Presentes os conselheiros João Maurício, Wesley, Kleber, Fernanda, Paulo, Wilderson, Fabiana e Sheila. Como suplentes, nós temos o Dr. Boto, a doutora Fabiana, Wilderson, Boto e Fabiana, que vão permanecer conosco o período todo. Estão substituindo em função de vagas do nosso colegiado. E iniciaremos pelo item 97 da pauta, Belfar Limitada, de relatoria da conselheira Fernanda Melo Leal. Com a palavra, a doutora Fernanda. Fernanda, é só ver como os processos são a mesma situação, por qual que você quer começar? São todos os processos da Belfar, Companhia Limitada, todos se tratam de sociais e consequentes, né, Senai, SESC, e todos a discussão, o fundamento e o objeto é o mesmo, tá? Representante comercial. Deixa eu ver se tem aqui qual é o principal, porque tem FGTS e tal. Mas, enfim, como o objeto vai ser o mesmo, só vai mudar a verba. O primeiro da pauta é o final 57, não é isso? Pronto. Então, esse processo é Belfar, tá? Trata-se de notificação, tá? De lançamento, MPF aí descrito. Foi feito o lançamento por conta falta de consideração da empresa dos representantes comerciais como contribuintes, tá? Então, aqui tem escrito o relatório fiscal, aplicação de multa, foi aplicada a penalidade no valor tal, tem aí a base legal, a intimação, e aí depois a empresa apresentou, na impugnação tempestiva, aduzindo em síntese o descumprimento da multa, a imposição da multa por descumprimento de obrigação acessória não seria aplicável, que a documentação apresentada teria sido clara no sentido de que não seria devido às contribuições e reflexos para esses representantes comerciais. A premissa, ou seja, ela argui que a premissa foi equivocada, que os representantes comerciais, como integrantes de folha da empresa, eles não deveriam ser considerados. A documentação prova que justamente a base de cálculo considerou os representantes que prestam serviços de forma autônoma e independente. Enfim, a discussão, basicamente, ela traz todos os argumentos que entende aplicáveis, no sentido de afastar a aplicação das contribuições sociais e correlatas para os representantes comerciais, tá? A DRJ, quanto à alegação de nulidade, ela afasta, porque todo o processo administrativo, de litígio, contraditório, enfim, tudo foi devidamente resguardado, não teve nenhum vício para afastar o devido lançamento. Quanto às alegações, novamente, de violação contraditória, foi tudo devidamente resguardado. Quanto aos argumentos de que as remunerações tidas como base de cálculo para a incidência da multa foram efetuadas às pessoas jurídicas que desenvolvem a atividade de representantes comerciais que prestam serviços de forma autônoma e independente, não procede, pois, consoante se vê no anexo 2, aí juntado ao processo, foram considerados pela fiscalização na apuração do lançamento somente os valores pagos a pessoas físicas, através de recibos ou de notas fiscais pelos mesmos, na condição de trabalhadores autônomos e não como empresa regularmente constituída. Ademais, as notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas apresentadas na impugnação da NFLD não foram incluídas no levantamento da atuação. Então, eles estão tratando apenas de pessoas físicas, tá? O pedido de perícia, novamente, afasta, entendi que não é aplicável,
A multa, novamente, fala da legitimidade da aplicação de multa e juros Selic. Portanto, a DRJ vota pela procedência do auto, no valor de 62 mil. Tá? Em sede de recurso voluntário, a contribuinte nada mais faz do que sustentar o quanto alegado anteriormente. Passando ao voto, a nulidade, eu afasto para eliminar de nulidade. Entendo que tudo foi devidamente de acordo com a lei, processo administrativo fiscal. Trago o regimento interno do CAF, aplicação do parágrafo 3º, artigo 57, porque eu entendo que foi mera repetição do quanto alegado e sustentado em sede de impugnação. E aí, mesmo assim, eu discorro brevemente sobre o representante comercial, tá? O contribuinte individual mesmo sem relação empregatícia. Eu ratifico o meu entendimento exposto pela DRJ, mas mesmo assim, eu trago aqui uns argumentos, tá, sustentando de que realmente eu entendo que nesse caso da Belfar, não há como se afastar a aplicação dos representantes comerciais, que eles, ainda que não fossem, para fins de argumentação, ainda que não fossem considerados como trabalhadores, que fossem representantes comerciais autônomos, teria que ser recolhida a contribuição. Então, por tudo isso, eu também nego provimento ao recurso, rejeito o preliminar, nego provimento ao recurso voluntário e ratifico quanto decidido pela DRJ, uma decisão a qual essa mesma racional é aplicado para todos os outros processos da Belfar, exatamente a mesma coisa, tá? O final 2007-15, 2007-12, 2007-46, 2007-11 e 2007-79. Esse é o meu voto. Ok, doutora Fernanda. Então, é um caso de... são débitos, né, previdenciários, autos de infração, relativos a contribuintes individuais, pessoas físicas, não foram pessoas jurídicas. E a relatora está votando por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário. Alguém tem algum questionamento a fazer? Podemos seguir para o voto? Podemos? Eu queria até aproveitar a oportunidade para ver se eu procurei até no ver, né, no inventário lá, nos acórdãos, para ver se tinha algum precedente favorável. Eu desconheço, se alguém tiver, depois só por pura curiosidade, eu não achei. Contribuinte individual, né, não tem... Se a gente fosse entrar na seara do pessoa jurídica, talvez tivesse alguma discussão, mas como é pessoa física, realmente fica mais difícil. Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, viu, Fernanda? Tem a mesma compreensão do seu voto. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário. Então, a gente pode reproduzir do 97, todos os processos têm a mesma decisão. Mesma natureza, mesma decisão, mesmo objeto. Ok. Então, vai repetir para o 97, 98, 99, 100, 101 e o 102. O 103 foi retirado de pauta. Indo para o 104, de relatoria do doutor Paulo. Luiz Mendes de Oliveira, processo 2007-35. Com a palavra, Paulo. Ok. A multa por descumprimento de obrigação acessória. O contribuinte argui força maior, que ficou impedido de retificar a GFIP, porque já não era mais o gestor, e o gestor, na época, não concedeu a senha, e argui decadência. Bom, eu estou acolhendo a preliminar de decadência ao termo da súmula CAF 148. Aplica aí a regra do 173.1,
obrigação acessória por incorreções, falta de inclusão de dados em GFIP. Então, eu entendo que ela é alcançada pela decadência. Os fatos geradores aí superam os 5 anos. Aí eu dou provimento aí ao recurso, né? Ok, então auto de infração de obrigação acessória foi aplicada a súmula 148 para reconhecer a decadência, né? Para dar provimento ao recurso. Isso. Alguém tem algum questionamento? Doutor João quer verificar algum detalhe? Pode falar, doutor João. Sim, eu tô só checando aqui, Paulo, as datas. As datas de ciência e a data dos faturadores. As datas. Eu acabei de abrir também. Na verdade, eu estou procurando o voto ainda aqui. Eu escrevi aqui no meu voto, a defesa suscita preliminar de decadência. Com efeito, o sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 28/6/2007, que exigiu multa por descobrimento de obrigação acessória discriminada no tal, regime tal, relativa a fatos geradores ocorridos entre 1/1/99 a 30/9/99. Então, assim, tem uns 7 anos aí. Afigurando notória decadência ao teor da súmula CARF número tal. Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, acolher a preliminar de decadência. Paulo, eu estou olhando isso só porque... Esse voto, eu acho que eu coloquei hoje lá, não sei, deu uma confusão para mim aqui, eu não estava achando esse voto, acabei achando em um local. Vocês acharam o voto? Sim. Não, peraí. Eu achei. Mas qual que é a minha preocupação nos casos de decadência de multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada à declaração? A minha preocupação está na ocorrência do fato gerador. No caso de GFIP, por exemplo, a ocorrência GFIP é a entrega da GFIP contendo a tal omissão. Uhum. Então, quando há nos autos prova de que a GFIP foi entregue a destempo, por exemplo, a gente tem um lançamento de 2007 para um GFIP de 99. Mas se, por hipótese, essa GFIP de 99, da competência 99, foi entregue em 2002, 2003, pode não estar decaído, porque o fato gerador ocorre na entrega da GFIP com a omissão. É só essa que é a minha dúvida. Agora, uma vez que eu discuti isso com a Sheila, eu sempre presumo, na ausência de informação de intempestividade da GFIP, eu sempre presumo que a GFIP foi apresentada no prazo, porque aí é mais favorável ao contribuinte. Eu assumo, em princípio, que a GFIP foi entregue no prazo, portanto, a GFIP de 10 de 99 foi entregue em 11 de 99, se não tiver informação contrária nos autos. O lançamento ele nem faz nenhuma referência sobre isso, né? Normalmente não faz, mas já teve casos que até o próprio contribuinte diz, mas eu retifiquei a minha GFIP, e apresenta a GFIP retificada, então com a omissão. Aí o fato gerador está na data da retificação. Mas o lançamento ele só descreve as competências e não descreve a data de entrega, né? Aí, só acidentalmente que pode aparecer isso aí, né? Uhum. Tá, eu vou, de todo modo, eu vou acompanhar, senão eu nem vou abrir o processo. Eu só estou destacando isso, porque em situações tais é importante saber se há informações dos autos que aponte para o ocorrência do fato gerador em data posterior àquela em que deveria ter sido entregue a GFIP. Tá, joia. Obrigado, Maurício. Eu queria só destacar um detalhe mesmo, só que faltou escrever conclusão ali no final, Paulo, do voto. Como? Faltou conclusão só. Só a palavra conclusão ali no final do voto. Eu não tenho usado isso não, viu? Colocar conclusão em nenhum deles. Eu acho que tem que colocar, não é? Uma questão de estrutura do acórdão. Eu não tenho colocado em nenhum deles, mas então todos estão sem. Se é obrigatório, eu vou revisar todos eles, entendeu? Eu acho que sim, eu não tenho certeza, mas se eu bem me lembro, a gente tem que botar essas partes, né, que compõem o voto. Aqui, verificando o processo,
A gente tem os relatórios de GFIP com a data de entrega. Tem GFIPs intempestivas, que foram entregues em 2001. Onde que está o relatório? Na folha 64 tem um relatório do CNIS com as informações do cabeçalho de GFIP. Lá tem as datas de entrega. Todas foram entregues em 12 de 2001, pelo que eu estou vendo aqui. Todas. Ainda assim, acho que tá decadente, né? Tá decadente, João, da sua conta? Porque foi cientificado em 2007, né? Aí é importante constar do voto que é a data dessa entrega dos relatórios aqui que é 12, realmente foram todas em 12 de 2001. Todas. Então, acho que então não vai mudar, né? Vai ser reconhecer a decadência pela regra do 148. Como vota, doutor João? Eu vou acompanhar, mas eu só destaque, então, doutor Paulo. Eu não abri seu voto aqui, eu só ouvi o seu voto. Se o senhor estiver fazendo referência no voto ao fato gerador, destaque que o fato gerador terá sido essa data aí que a Sheila falou, a data da entrega. Então, eu coloquei relativo a fatos geradores ocorridos em tais ou tais, GFIPs entregues em 7/12 de 2001, afigurando-se notória decadência. Ok. Tá, eu acompanho. E o fato geradores aqui é das contribuições, né? Nesse caso, só por curiosidade, teria decaído em 31/12 de 2006. Estaria decaído. Porque começa a contar de 1º de janeiro. 12 de janeiro. Opa, peraí. Que mês que ele entregou? 12 de 2006. É isso mesmo. Então, 31/12 de 2006, certo? Perfeito. Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Doutor Boto? Falhou, doutor Boto. Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 104, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em reconhecer a decadência em aplicação ao enunciado da súmula CARF número 148. Isso. Precisa colocar dar provimento ao recurso ou só reconhecer a decadência, doutor João? Como é que ficaria? Acorda os membros do colegiado. Por unanimidade de votos. Ele pediu a decadência ou é de ofício, doutor Paulo? É isso que eu queria saber. Pediu, tá. E dá provimento, então. E dá provimento ao recurso. Reconhecer a decadência. Não, basta dizer, reconhecer a decadência do orçamento. 148. Reconhecer a decadência. O que ele pediu está sendo atendido, acho que. Tem que dar provimento. Tem que dar provimento que ele pediu. É isso que eu queria. Tem que dar provimento, tem razão. Vão dar provimento ao recurso. Item 105, Sociedade Rio Pretense Ensino Superior, relatoria da doutora Fernanda. Estou abrindo aqui. Rio Pretense. Vamos lá. Auto de infração lavrado por ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada. Os fatos... Posso começar, gente? Desculpa, eu comecei aqui já rápida. Pode começar, né? Então, ter deixado de lançar mediante títulos próprios na sua contabilidade a forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, conforme explicitado pela auditoria fiscal. O relatório fiscal foi devidamente discriminado, ficou configurada a circunstância agravante, em incidência específica prevista no artigo 290, inciso 5º, parágrafo único, totalizando 35 mil. Configurada a composição de grupo... esse foi a
configurada a composição de grupo econômico de acordo com o anexo tal, para os que levaram a história concluir que a Sociedade Rio Pretense de Ensino Superior e Faculdade de Comércio Dom Pedro formam um grupo econômico. Pois bem, a empresa foi cientificada e, dentro do prazo regulamentar, apresentou impugnação, alegando infundada caracterização do grupo econômico. Argumenta robustamente para afastar a caracterização, haja vista se tratar de entidade beneficente de assistência social que não visa lucro ou outra finalidade lucrativa. Salientou que havia nulidade do auto de infração, que foi utilizada a norma inapta para a fixação da multa aplicada, ele transcreve a legislação pertinente à multa, decreto tal, e argumenta que a portaria é um ato administrativo interno da administração pública e não podia exorbitar a sua carga normativa, criando direitos, obrigações e sanções. Considerações acerca da aplicação da penalidade pecuniária, na observância do princípio da legalidade, requer nulidade do processo. A DRJ Ribeirão Preto converteu em diligência, tá, para analisar melhor a questão do grupo econômico. E se haveria que se aplicar a responsabilidade solidária nesse caso, tá? Depois, na análise do mérito, foi para a diligência, voltou. Na análise do mérito, a DRJ argumenta que o auto de infração foi constituído em vista do descumprimento por parte da sociedade de obrigação acessória claramente prevista em legislação previdenciária. Aí traz aqui a fundamentação legal. Na situação em tela, a auditoria fiscal constatou que a empresa, em sua escrituração contábil, não cumpriu legalmente imposto conforme especificado em relatório fiscal, apontando as irregularidades verificadas no livro diário, infringindo assim os dispositivos supracitados. Em razão da infração cometida e considerando o registro de circunstância de agravante, foi aplicada a multa no valor tal, elevada em 3 vezes, totalizando um montante de 35 mil. Assim, o descumprimento da obrigação acessória prevista na legislação previdenciária ensejou a latratura do auto de infração em tela. Acerca do cerceamento de defesa pelo não recebimento dos relatórios, caiu por terra, uma vez que foram encaminhados à empresa em atenção à resolução desta turma de julgamento, conforme comprovam os autos. A defendente não questiona a infração cometida, bem como a aplicação da circunstância agravante, apenas traz uma argumentação sobre a ilegalidade da aplicação da portaria 142 em detrimento do que preceitua o decreto 3.048 de 99. O valor da multa, com observância dos valores reajustados pela portaria 142, está perfeitamente em conformidade, isso a argumentação da DRJ, está perfeitamente em conformidade. É importante observar que a relatora identificou a aplicação da multa até a menor, considerando o número de agravantes, cuja diferença pode ser objeto de auto de infração complementar. Acerca de discussões sobre legalidade e inconstitucionalidade em sede administrativa, não pode a DRJ afastar a aplicação da legislação em vigor, conforme estabelece o artigo 18 da portaria 10.875 de 2007. Assim sendo, está submetida ao princípio da legalidade e tem que ser aplicada a lei. A apuração do lançamento dos créditos previdenciários tem sua origem em diplomas legais vigentes. Então, diante de todo exposto, vota pela procedência parcial da infração, ou seja, mantém a multa aplicada, mas altera o polo passivo com a exclusão da faculdade de comércio Dom Pedro. Em sede de recurso voluntário, a contribuinte segue sustentando o quanto alegado anteriormente. Então, meu voto quanto à preliminar de nulidade, novamente arguído em sede de recurso pela defendente, pela recorrente, eu afasto a preliminar de nulidade por entender que foram atendidos todos os requisitos legais. Foi observada a ampla defesa, o contraditório. Então,
resta muito claro que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa devidamente reservados e garantidos no processo. Novamente, nesse caso, eu trago a aplicação do regimento interno do CARF, parágrafo 3º, artigo 57, porque ela transcreve praticamente o recurso voluntário. Enquanto a aplicação da multa e agravantes, vê-se que a fundamentação da multa imposta na presente autuação encontra-se em consonância com o que determina a legislação pertinente. Os reajustes previstos na lei e regulamento são estabelecidos através de portaria ministerial. O valor imposto no presente auto de inflação foi fixado pela portaria 142 de 2007. O agravamento da multa, em razão da circunstância agravante, reincidência específica, está no RPS. Então, a multa está consubstanciada, o valor, a observância da portaria, lei e decreto normativo. Quanto à invalidade ou inconstitucionalidade, caso não tenha sido declarada, vai continuar tendo efeito para fins de processo administrativo fiscal. Então, eu não consegui identificar nenhum vício. E também verifiquei que teve a aplicação de multa menor, como foi salientado pela DRJ. Então, consoante ao que tem de documentação trazida aos autos, em atenção ao princípio da verdade do princípio pela busca da verdade material, eu entendo que deve ser mantido o lançamento e ser negado provimento ao recurso voluntário, tendo em vista que está claro a infração cometida pela recorrente e a fundamentação legal imposta no caso em comento. Esse é o meu voto. Basicamente, a infração foi a que está dita lá no começo, que é não contabilizar em títulos próprios da contabilidade. Isso, exato. A relatora reiterou a decisão da DRJ, não teve nenhuma argumentação em relação ao agravante, né? Eles não falaram nada, né? Doutor João, o senhor quer falar? Pode falar. Fernanda, muito bom o seu voto. Só tem um detalhe aqui. Como a senhora invocou o parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF, é necessário fazer a transcrição da decisão da DRJ. Esse foi um debate que já aconteceu no CARF. Quando se colocou esse dispositivo, a ideia original, quando ele foi proposto, era que evitasse a transcrição. Mas depois de uma série de problemas que houve, inclusive para poder formatar o acórdão lá nos sistemas de arquivo do CARF, seria necessário ter conteúdo. Então, aí decidiu-se que quando se invoca o parágrafo 3º de 57, tem que trazer a transcrição inteira da decisão que se aproveita, que foi a decisão da DRJ. Então, aí eu vejo que, no seu caso, duas alternativas. Ou trazer a transcrição, o Antônio até fazia isso, assim, em duas grandes aspas, ele colocava, início da transcrição, transcrevia naquele modelo de transcrição que tem no Word ali, e depois fim da transcrição. Ou então, olhando o seu voto, também, se preferir, pode simplesmente não fazer referência ao artigo 57, porque a senhora abordou todas as matérias, me parece. Então, não tem muito sentido, seria só um argumento a mais, repisando os seus próprios argumentos. Aí fica a seu critério. Mas se invocar o artigo, vai ter que transcrever todo o conteúdo, colocar o corpo do seu voto. Eu sempre... Porque colar não é difícil, né? Eu realmente, assim, todas as vezes que eu invoco o artigo 57, eu já vi diversos outros acórdãos e colegas realmente simplesmente transcrever, né, copiar e colar e ratificar. Só que eu, nos meus votos, eu não me sinto à vontade em, pelo menos, discorrer, mesmo que seja redundante. Eu sei que em todos eles eu sou redundante, mas assim, tanto que eu até coloco, não sei se neles coloquei, para que no resto eu sempre coloco. Depois você colocou. Mesmo que eu sustente, para não ter dúvidas, eu vou ainda assim discorrer. Então, sempre eu discorro a minha posição, mesmo que eu esteja ratificando tudo que tem na decisão ACO. Justamente para não ter dúvida de falar, você invoca a decisão e não traz nenhum argumento novo. Que isso? Mesmo que ele tenha copiado e colado o recurso voluntário da impugnação, eu ainda assim sempre sou
repetitiva no sentido de trazer os mesmos argumentos. Eu sempre faço isso também. Então, eu resumo, eu aproveito a decisão quando na decisão tem muita descrição de locais de prova nos autos, descrição de legislação, que eu não quero repetir no meu voto. Está tudo lá, está pronto. Então, eu faço uma síntese concordando com a decisão e invoco para transcrever, para eu não ter que escrever tudo isso no meu voto. Exatamente. É só por isso, é só isso que eu faço. Mas Mas você acha que nesses casos também deveria se transcrever? Mesmo eu trazendo as minhas argumentações, eu tenho que transcrever? Sim, tem que transcrever. Tem que transcrever. Porque os votos vão ficar enormes. Sim, quando se discutiu essa inovação no regimento, a ideia original era copiar o modelo que tem no judiciário, que não transcreve. Justamente para facilitar para o relator, não tem sentido você transcrever uma coisa que já está escrita nos autos. E vai ficar um negócio enorme. Eu concordo plenamente, assim, todo mundo concorda. Mas aí o CARF se deparou com um problema. Se não transcrever, não tem como registrar o voto nos sistemas lá do CARF. Aí decidiram que tem que transcrever, copiar e colar. Isso, na época que foi feita essa mudança, ainda era o Bellini, a gente discutiu isso. E não sei se o Dr. Wesley lembra dessa história. O Dr. Wesley estava, acho que ele estava, quer dizer, ele é mais antigo que eu, estava na turma. Então, a discussão foi se transcrevia ou não, ou só fazia referência ao artigo do regimento. A orientação que veio na ocasião é que tem que transcrever. Por isso que o dispositivo diz transcrever a decisão. E eu concordo que eu acho que é um trabalho meio desnecessário, só por conta de formatar o voto lá nos sistemas de arquivo do CARF. Mas eu entendo que tem que transcrever. Mas, em todo caso, Sheila, talvez seja bom consultar a Maria Helena quanto a isso. Como é que está isso hoje? Doutor eu acho que a questão de transcrever, João, eu acredito que mais é para cumprir o regimento do próprio CARF, né, que tu tem que ter lá o relatório, o voto, né, e a conclusão. Então, não basta só remeter, acho que a ideia foi essa, não basta só remeter a decisão de primeira instância, e aí por isso que tem que ser transcrita, para poder cumprir lá com as formalidades, né? E aí o que acontece, do meu ponto de vista, como a Fernanda trouxe o voto, ela está cumprindo já a formalidade eu acredito que isso aí, ela pode até resolver, se ela não quiser transcrever, botando algum trecho, se não quiser colocar todo o voto, né, colocando alguns trechos conforme decisão da TRJ. Eventualmente eu faço isso também, eu coloco, transcrevo a decisão da TRJ e logo abaixo eu acompanho também. Eu acredito que é mais formalidade, viu, João? Mas é bom submeter a Maria Helena essa dúvida, que aí a gente deixa a coisa bem mais clara, mais certinha, né? E a gente está tendo muito embargo também em relação a esse artigo 57, embargo pra caramba. Contribuinte. Eu sempre gosto de colocar o meu posicionamento para que eles ficam falando que você reiterou que o recurso era diferente, que tinha um item diferente, sabe? Tá tendo muito embargo nesse sentido. Às vezes tem um item diferente, eu faço questão de falar sobre esse item diferente, eu anoto o que tem na impugnação e o que tem no recurso, justamente porque às vezes tem uma coisa só. E aí, sobre essa coisa só, coloco o artigo do regimento e falo, olha, em que pese eu ratificar, teve um novo argumento trazido. Mesmo que precluído estivesse, passo a analisar. E analiso, entendeu? Então, eu vou passar porque, assim, eu entendo, mas... É bom ver com ela. Obrigada, João, mesmo assim. Muito obrigada. Seria ótimo se disser que não precisa transcrever. Fantástico. Nossa, perfeito. O Dr. Wesley está certo. A questão é essa. Quando a gente salva, passa aquela chavinha passa aquela chavinha lá no documento para poder gerar o PDF, ele cria um arquivo oculto, um XML oculto, que é o que vai alimentar os sistemas do CARF. Para criar esse arquivo, tem que ter um certo tamanho de conteúdo em cada uma daquelas partes do acórdão. Inclusive, como diz o Dr. Wesley, inclusive no voto. Então, simplesmente dizer, olha, invoca o artigo e aproveito, não dava para gerar esse arquivo, então dava toda uma confusão. Então, parece que está certo, Dr. Wesley, essa foi a discussão na ocasião. Mas se for dispensável, tanto melhor.
Vamos colocar em votação, então? Esse item 105, acordam os membros rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, tem preliminares, né? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Certo? Item 106, 107 e 108 são do mesmo recorrente, Sociedade Campineira de Educação e Instrução, de relatoria da Fernanda. Eu vou abrir aqui também, que não abri ainda. Esse, pessoal, passa bastante pela discussão que a gente teve ontem, da decisão do STF transitada em julgado. Tá? É exatamente a mesma discussão que foi do Wesley, né? É um processo longo de discussão, basicamente do lançamento, porque ela foi considerado no lançamento que ela, em decorrência dos requisitos lá legais, tal, ela não seria imune, tá, para fins de lançamento das contribuições. Aí acho que o fulcro da questão mesmo é o que o João tinha falado, né, do artigo, se estaria, porque o artigo 2º, né, isso não estaria afastado. É isso? Inciso 2º do artigo 55 da Lei 8.212. Esse não está afastado. Eu acho, pelo que eu procurei aqui, viu, João? Me ajude aí, porque você tem um olho mais clínico aí. Eu não vi, eu acho que não foi a aplicação desse inciso, não. Eu acho que foi imunidade. Eu não consegui encontrar esse artigo. Então, por conta, no entendimento da decisão está em julgada, eu entendo que aqui a aplicação mesmo é um processo grande, porque passa pela discussão no processo todo da imunidade. O foco é isso, porque no final das contas, entendendo que é imune, não haveria aplicação. Ia cair por terra. Aí suspende, foi suspenso para aguardar a decisão, voltou, aí teve diligência, acho que foi da Juliana até esse processo. Teve diligência para descer, para poder juntar aos autos a decisão transitada julgada, o acórdão, tal, tudo, desceu, juntou toda a decisão, e, no meu entendimento, está claro que é imune, e está claro que tem que ser dada a procedência. Os 3. Eu não consigo identificar, como ele disse, o inciso... Eu estou dando uma olhada aqui, no auto de fração, se a razão do desenquadramento aí da imunidade se deu por esse inciso. Quem quiser dar uma olhada aí, é bom, vamos ver quem acha primeiro. Agora, desculpe uma dúvida aqui, se muda alguma coisa ou não, tá? Uma das defesas, feita até pelo Ives Gandra, ele deixa muito claro lá que ele atende todos os requisitos para ser identificado, considerado como entidade imune. Inclusive, tem até ele junta até aquele certificado, registro, que é exigido pela lei para ser considerado como imune. Então, no caso, é o tal do CNAS, né? É o SEBAS, né? Acho que é isso aí. Ele mostra claramente que ele tem. Teria cumprido esse 2, que é o que declarou a constitucionalidade dele, pelo que você falou aí. Eu vou achar aqui exatamente onde está isso. Ele tem. Na folha 469 começa o relatório fiscal. Vamos ver.
Ó, na folha... Tá aqui, ó. Houve um cancelamento, isso está na folha, está meio apagado, 468, 469. Houve um cancelamento vou usar o termo errado que está aqui, da isenção. Na verdade, estamos discutindo uma imunidade, mas... Imunidade. Whatever. Então, aqui as razões. Deixa eu abrir a lei. Ó, só um parêntese aqui. Ela tem, tá? Desde 1971, a recorrente sempre obteve o certificado de filantropia, hoje denominado Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, de acordo com o artigo 55 da Lei 82.1291. Era renovável a cada 3 anos. Isso. Agora, você tem um detalhe. Está dizendo aqui no relatório fiscal que esse registro dela foi cassado. Esse é o ponto. Está dizendo aqui, ó, em 13 de 10 de 2004, durante a ação fiscal tal, foi emitida uma informação fiscal sugerindo o cancelamento da isenção a partir de 194 por descumprimento... Ah, não, está aqui, descumprimento dos incisos 4º e 5º do artigo 55. Está claro aqui a razão do lançamento. Então, portanto, é procedente. Sim, tem que aplicar a decisão do STF, que afastou por inconstitucionalidade esses 2 incisos. Na verdade, é o mesmo caso, então, que a gente teve ontem, né? De qualquer forma, a gente vai ter que aplicar a decisão do STF, seja para o requisito do inciso 2º ou dos demais incisos. Exatamente. Então, nesse caso, acho que ela tem um benefício, é isso? Tem. Eu acho, desculpa, doutor Wesley. Doutora Fernanda, eu acho que seria importante destacar, está no penúltimo parágrafo da folha 468, destacar claramente que trata-se do lançamento com base no descumprimento dos incisos 4º e 5º do artigo 55, que é o que disse aqui o auditor. Porque é por essa razão que a gente está aplicando a lei para considerá-lo imune. Porque se fosse o inciso 2, teria que aplicar também a decisão para considerá-lo não imune. Entendi. Esses requisitos, remete lá ao artigo 14, esqueci o número da lei aqui agora, mas é porque, na verdade, teria que ter o que eu entendi? Tem o conselho que avalia, né, o conselho lá da Seguridade, que avalia as entidades imunes. E aí tem a questão da lei complementar, obviamente, que entrou na pauta, mas se a fiscalização, e aí eu também fiquei um pouco com essa dúvida, se a fiscalização também utiliza, por exemplo, os mesmos requisitos que estão fora do inciso 2º, mas com base nas análises do Conselho, ela também teria perdido o benefício nesse caso. Eu não sei se eu me fiz entender. Não entendi, não. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar achar o número da lei, e aí, de repente, eu aprimoro um pouquinho mais o que eu quero dizer aqui. Eu entendi. Está aplicado para esse processo aqui? Eu entendi o ponto do Dr. Wesley. Os mesmos requisitos que a Lei 8.212 estabelece, não são exatamente os mesmos, mas alguns deles são redundantes e estão lá nas condições para a concessão do certificado. É isso, né, doutor Wesley? Eu acho que exatamente exatamente. Eles estão nas condições. Então, digamos aqui o inciso, acho que o 4º, um desses incisos aqui é a remuneração de diretores. Vamos supor que isso seja também uma condição para emissão de certificado. Então, se ele teria descumprido esse requisito, ele não teria, por consequência, não teria mais esse certificado. E não tendo o certificado, ele passaria a estar descumprindo o inciso 2º da Lei 8.212. Eu concordo com o doutor Wesley. Mas não está nos autos. Eu concordo com o doutor Wesley que numa situação dessa, se ele perdeu o certificado, portanto, caiu no inciso 2º, perdeu o certificado, porque, digamos, remunerava diretores, e o lançamento foi baseado na perda do certificado e não na remuneração de diretores, ele não estaria imune. Veja que há uma diferença. Depende do fundamento do lançamento. Que nesse caso está claro que foi fundado nos incisos 4º e 5º, então, inconstitucionais.
Mas poderia ter sido, no inciso 2º, por uma condição exigida lá para emissão de certificado que fosse a mesma desse inciso 4º ou 5º. Poderia. É isso que eu estou dizendo, né, doutor Wesley? É isso aí. Exatamente. Essa é uma visão, eu acho que poderia ter. Mas aí como a fiscalização só se subsidiou daqueles dispositivos que caíram, aí, enfim, Bom, hoje, agora a lei mudou, mas uma alternativa poderia ter sido, se ao invés de enquadrar no inciso 4º e 5º, ele tivesse feito a representação à entidade para cassar o registro, cassasse o registro e aí ele enquadrasse pela falta do registro. Aí, beleza. Sim. Aí sim, seria o inciso 2º, estaria constitucional. Mas o fiscal não avaliava, o fiscal não fazia essa avaliação. Claro que não, porque isso veio depois. Era só se estava vencido ou não. Se ele tinha dado entrada quando venceu os 3 anos, se ele não deu entrada no novo, ele só fazia essa avaliação. Sim, mas não é o caso aqui, ele não fez essa avaliação. Ele diz o seguinte, porque senão ele teria dito que descumpriu o inciso 2º, pela ausência do certificado. Mas não foi isso que ele disse. Então, provavelmente tinha um certificado de fato, como o recorrente afirma, tinha um certificado válido na época, e ele foi considerado não imune, não pela ausência do certificado, mas por outros requisitos. Bom, enfim. Muito bem, doutora Fernanda. É a questão de dar provimento em função do RE 566622, né? Então, doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu também acompanho. É a mesma coisa em relação aos demais, né, Fernanda? Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Aí eu botei entre parênteses o RE. Não sei se é redundante, mas acho que é importante colocar, igual a gente faz com a súmula, né? Eu acho. Decorrência de decisão judicial, transitado julgado, eu acho. Doutora Fernanda, eu só faço um reparo aqui, para que não tenha que votar pelas conclusões, porque no seu voto a senhora está falando da impossibilidade de exigência dos requisitos do artigo 55. Eu vou colocar parágrafos 4º e 5º, eu vou colocar do artigo 55. Então eu acompanho integralmente, sim. Eu vou colocar, sim. Inclusive pelos fundamentos. São os incisos, Fernanda. Desculpa, incisos. Então, itens 106, 107, 108 foram votados. O 109 foi retirado de pauta. São 10 horas. Prolonga mais um pouquinho ou precisam de algum intervalo? Porque tem um do Paulo aqui, Domingas da Silva Paz. Daria, em vez de a gente ter um tempo maior, só uns 5 minutinhos, pegar uma água? Pode ser, para pegar uma água, um café, pode ser. Pode ser. A gente retorna às 10h10, pode ser? São 10h03 aqui no meu... 10h03? No meu são 10h03, no notebook do CAF. Tá, tu diz 10h10, tá ok. Então. Pode ser? Quer dizer, então, Ana Tereza... Os colegas também concordam, né? Pode ser? Ana Tereza, a gente vai parar a gravação agora para um intervalo de 10 minutos. Ok, doutora. Gravação encerrada.